vez que tem eleição nos Estados Unidos, a galera fica desesperada para entender como é que funciona essa eleição, o que tem a ver estado votando, vota por estado, distrito eleitoral. Você também fica nessa dúvida? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou contar como funcionam as eleições nos Estados Unidos. Eu sou a Karina Magalhães e aqui no canal a gente fala de história de um jeito simples para você entender tanto o passado quanto o presente. Vamos começar pelos pontos mais tranquilinhos de entender a eleição presidencial nos Estados Unidos. O primeiro ponto é igualzinho aqui no Brasil, a eleição acontece de 4 em 4 anos com possibilidade de reeleição. Outro ponto, e aí diferente do Brasil, é que o voto nos Estados Unidos ele não é obrigatório, ele é facultativo. E isso faz com que a campanha presidencial ganhe também uma outra cara. Os presidentes não fazem campanha só para si, eles também fazem campanhas para tentar convencer os eleitores a irem às eleições e participarem do processo eleitoral. E esse ponto da campanha é muito trabalhado pelo Partido Democrata. Os democratas são muito aceitos em setores sociais da sociedade estadunidense que geralmente têm uma participação eleitoral menor, como descendentes de imigrantes, população com baixa escolaridade. Por isso, toda vez que tem eleição presidencial, os democratas trabalham muito com tentar convencer essa população a efetivar sua participação eleitoral no dia das eleições. Outro ponto interessante das eleições presidenciais nos Estados Unidos é a questão da data. Aqui no Brasil, a gente tem um dia da eleição. Então ela começa num dia e ela termina no mesmo dia. Lá nos Estados Unidos, a gente pode considerar que o dia da eleição, na verdade, é o dia final do processo eleitoral. Como os estados americanos podem ter uma autonomia definida na sua Constituição, cada estado define o prazo do processo eleitoral e muitas vezes ele dura semanas e o dia mesmo das eleições é apenas o dia final, o último dia para a galera votar. Como você deve saber, o voto nos Estados Unidos não é por meio de urnas eletrônicas e sim por voto de papel. E as cédulas de papel, elas podem ser enviadas pelo correio. Isso é uma super curiosidade, você não precisa sair da sua casa, você pode mandar o seu voto pelo correio. E o ponto que as pessoas têm mais dificuldade de entender é que as eleições nos Estados Unidos, elas não são diretas como no Brasil, elas são indiretas. No Brasil, a gente vai até as urnas no dia da eleição e escolhe diretamente o nosso candidato. Então eu escolhi o João, eu aperto lá o númerozinho do João e é nele diretamente que eu, eleitora, estou votando. Os eleitores nos Estados Unidos, eles não escolhem diretamente o presidente. Eles escolhem delegados que são representantes de vários partidos e são esses delegados que compõem um colégio eleitoral e esse colégio eleitoral é o que vai escolher o presidente da República. E quem são esses delegados e o que eles fazem, né? Os delegados são representantes dos partidos nos estados. Os Estados Unidos têm uma divisão regional das eleições. Então, cada estado é dividido em distritos e estes distritos têm os seus delegados. A Califórnia, por exemplo, tem 55 distritos eleitorais, então ela tem 55 delegados. Os delegados correspondem a um voto lá no colégio eleitoral para o candidato à presidência. E na prática, como é que isso funciona, né? Para um candidato ser eleito à presidência da República, ele tem que ter a maior quantidade de delegados nesse colégio eleitoral. E como que ele ganha isso, né? Ele faz a campanha para que os eleitores escolham os delegados que os representam nos estados. Então eu vou lá na Califórnia, vamos supor que eu seja candidata à presidência e vou fazer uma campanha para que os eleitores no dia da eleição, eles não vão votar em mim, eles vão votar nos delegados que estão me apoiando. Mas um ponto que gera maior confusão é que o candidato mais votado no estado, ele não leva para o colégio eleitoral apenas os votos dos delegados dele, e sim todos os votos dos delegados dentro desse estado. Então vamos pensar lá a Califórnia com seus 55 delegados. O candidato presidenciável que obteve o maior número de votos, independente de qual é essa maioria, ele leva a quantidade total de votos. Então vamos pensar numericamente. Eu recebi 35 delegados lá na Califórnia e o candidato de oposição recebeu 20. Independente disso, como eu fui a mais votada lá na Califórnia, os 55 votos da Califórnia vão para mim.
Por isso que os presidentes ficam enlouquecidos com os estados que têm maior número de delegados, que a partir do momento que eles são mais votados lá, eles ganham a totalidade de votos, e pensando 55 da Califórnia, é muito voto no colégio eleitoral total. E é por isso que existe uma polêmica gigante nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, porque nem sempre o presidente eleito, ele foi o cara que obteve a maior quantidade numérica de votos dos eleitores mesmo. O Bush aconteceu isso com ele. Individualmente, os eleitores estadunidenses votaram em delegados em número maior do da oposição. Mas, como ele venceu em estados que tinham maior número de delegados, ele recebeu o maior número de votos lá no colégio eleitoral e foi eleito. Esse é o ponto principal que se critica os Estados Unidos no seu processo eleitoral, é que o voto indireto, muitas vezes, ele elege indivíduos que eles não são necessariamente o mais votado pela população, e sim o mais votado em estados muito populosos. Como esse processo eleitoral é um pouquinho diferente, talvez tenha ficado alguma dúvida aí. Se ficou dúvida, deixa aí no comentário que vai ser um prazer responder todo mundo, e até o próximo vídeo.